Glória a Deus. Tem uma palavra aqui para compartilhar. Como no título, a mensagem que traz paz e os falsos profetas. É algo assim que vai nos trazer um entendimento em relação ao que vemos muito hoje em dia. Isso vai nos levar a compreender, um pouco mais os propósitos de Deus nesses dias, e também nos fazer diferenciar os ministérios, os trabalhos que são feitos nos ministérios, porque o Evangelho de Cristo, ele veio nos trazer paz. A gente vê isso em Romanos, no capítulo 5. Eu vou abrir rapidinho aqui. Romanos capítulo 5. A gente vê que essa mensagem de Cristo, o Evangelho que nos foi dado por meio de Cristo, nos trouxe essa paz, Olha o que diz aqui, capítulo 5 de Romanos, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz aqui, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, no qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, aqui está dizendo que nós temos paz com Deus, porque fomos justificados pela fé, Como também diz que nós temos acesso pela fé a essa graça, ao Evangelho da graça, que para a gente entender bem isso, a gente tem que entender o contexto aqui, Tanto Romanos capítulo 4, que fala sobre a justificação pela fé, que somos justificados pela fé, que somos alcançados pela fé, nos achegamos ao Senhor pela fé, vai dizer aqui em Romanos capítulo 4, dando o exemplo de Abraão, bem como de Davi também. E o capítulo 5 abre falando sobre essa paz que temos com Deus por meio dessa graça, como também no capítulo 6, diz sobre essa graça, como que nós estamos vivendo na graça, como se é viver na graça, Romanos capítulo 6 vem com muita profundidade, mostrando que essa graça de Deus nos leva a ter uma vida de compromisso, de aliança com o Senhor. A graça não nos dá a liberdade para vivermos de qualquer forma, de qualquer maneira. Então a gente vê em Romanos capítulo 6, porque eu fui justificado pela fé. Pela fé. Mas que fé é essa? É uma fé da boca para fora? Não. Como que você sabe que eu tenho fé? Como que você sabe que alguém tem fé? Não porque ele diz que tem fé, que ele diz que crê. Você sabe que alguém tem fé quando alguém realmente está vivendo aquilo que a palavra diz que ela tem que viver. Então aqui, Romanos capítulo 6 fala, que se eu creio que Jesus morreu, então eu também morri com Cristo para os meus pecados. Se eu creio que Ele ressuscitou, eu também ressuscitei para viver uma nova vida. Você vai ver aqui no contexto de Romanos capítulo 6, que a gente morremos para o pecado, juntamente com Cristo, fomos batizados, Quando fomos batizados, fomos sepultados junto com Ele e ressuscitamos para viver uma nova vida. Uma vida que nos leva à obediência, E Paulo diz também em Colossenses capítulo 3, que se nós ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Então a graça de Deus nos leva a viver uma vida de compromisso, uma vida espiritual. E quando nós estamos na graça, quando nós estamos realmente vivendo o Evangelho de Cristo, nós temos paz
com Deus, como diz aqui no verso que eu li, Romanos capítulo 5, né? Então, essa mensagem de Cristo, quando veio até nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Por quê? Porque vivíamos no nosso pecado. E quando pecávamos, né, ainda que conscientemente, quando pecávamos antes, nós éramos inimigos de Deus por natureza. Por quê? Porque nós vivíamos ofendendo a Deus, né? Nossos pecados, eles são como uma ofensa a Deus. Então, quando a gente vivia pecando descaradamente, nós ofendíamos o Senhor e éramos seus inimigos. E não vivíamos o quê? Em paz com Deus. Por quê? Porque pecávamos. Porque provocávamos o Senhor antes, né? Vivíamos uma vida reprovada, uma vida dissolúvel. E isso aborrecia o Senhor. Só que, por meio de Cristo, Ele nos trouxe o que? A paz, né? Ele veio e nos evangelizou a paz, né? Você vai ver isso em Efésios, né? Quero até me ver aqui na mente esse versículo agora. Quero até rapidinho abrir aqui Efésios capítulo 2, né? Que, se eu não me engano, é ali mesmo que Paulo fala isso, né? Que ele evangelizou paz aos judeus e a vós outros, né, que são os gentios. Efésios capítulo 2, verso 14, né, ele vai dizer assim, Efésios 2, 14, porque ele é a nossa paz, né, Jesus, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, né, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. No verso 17 ele falou assim, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam de longe, e paz também aos que estavam perto. Porque nós vivemos o quê? Como inimigo de Deus, né? E a gente sabe que inimigo com inimigo não há paz, né? A contenda, né? Então, o Evangelho de Cristo nos trouxe a paz, né? Nos trouxe a paz com Deus. Então, a mensagem de Cristo, né? O Evangelho, ele nos leva a essa paz, né? A voltarmos a ter paz com Deus, como era lá no Jardim do Éden, quando o homem vivia em paz com Deus. Só que o homem, ele perdeu, né, essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor, e tornou-se o seu inimigo. Então, o Evangelho de Cristo, ele tem que ser pregado para que os homens, eles possam andar em paz com Deus, porque enquanto o Evangelho não chega ao homem, não chega ao ímpio, o ímpio, ele vai continuar sendo inimigo de Deus, né? Então, o Evangelho de Cristo vem para poder aproximar o homem do Senhor novamente e levá-lo a ter uma paz com o Senhor. Mas só que a gente vai ver aqui que os falsos profetas, eles, na verdade, eles não cooperam para essa obra que o Senhor quer fazer, né? Na verdade, os falsos profetas, eles atrapalham o projeto de Deus. Porque havendo inimizade, né? Havendo inimizade entre o homem e Deus, e o homem necessitando dessa mensagem que traz paz, né? Mas quando um falso profeta, ele se levanta e traz uma mensagem falsa, uma mensagem adulterada, a mensagem que traz engano para o homem, tal homem continua em inimizade com o Senhor. E o profeta Jeremias, né, ele, em algumas ocasiões ele falou isso, né, lá no livro de Jeremias. Ele falava muito sobre os falsos profetas, né, no capítulo 6 de Jeremias, no verso 14, ele vai dizer assim, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então, o que marcou aquele período, né, algo que Jeremias ele nos trouxe para termos entendimento, é que uma das mensagens que os falsos profetas traziam naqueles dias era essa, de paz.
paz, paz. Eles chegavam e falavam que havia paz. E essa paz significa o quê? Paz entre Deus e o povo. Então esses falsos profetas, eles chegavam diante do povo e diziam assim, a paz. Como se fosse uma palavra do Senhor para eles, né? Como se Deus estivesse falando assim, tá tudo bem, eu estou em paz com vocês. Sendo que naqueles dias, né, o povo estava sobre a ira de Deus. O povo estava debaixo da ira de Deus, porque o povo estava andando em iniquidade. O povo estava andando em pecado. O povo estava fazendo coisas aborrecíveis a Deus. O povo estava fazendo coisas que estavam provocando ao Senhor, né? Eles estavam cometendo toda sorte de injustiça. Eles não estavam andando conforme a lei, conforme a aliança do Senhor. Você vai ver aqui nos capítulos, aqui no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7 de Jeremias, você pode ler aqui e ver como que aquele povo estava andando e como que isso estava aborrecendo ao Senhor. Esses falsos profetas, eles chegavam diante do povo e não repreendia o pecado do povo, não repreendia as más obras do povo, mas eles chegavam e diziam, paz, paz, está tudo bem entre vocês e Deus. Deus está satisfeito com vocês. Porque havendo paz, a satisfação de Deus com a gente. Mas só que aquele povo estava o quê? Aquele povo estava andando de uma forma desordenada, de uma forma reprovada. E os falsos profetas, eles vinham com uma palavra de paz. Eles chamavam para aquele povo ali e traziam uma palavra pacífica do Senhor. Está tudo bem. Sendo que, na verdade, aquele povo tinha que se arrepender. Aquele povo tinha que confessar os seus pecados. Aquele povo tinha que se humilhar diante do Senhor. Aquele povo tinha que largar os seus maus caminhos. Mas como que alguém vai se arrepender? Como que alguém vai largar os seus maus caminhos? Como que alguém vai confessar os seus pecados? Como que alguém vai se humilhar se está vindo uma palavra de conforto, uma palavra de aprovação por parte de um mensageiro de Deus? Então assim acontece hoje em dia, né? Hoje em dia acontece isso até mesmo na igreja, né? Muitas pessoas estão andando num caminho reprovado por Deus. Muitas pessoas estão andando num caminho que Deus ele não concorda. Muitas pessoas estão andando em iniquidade. Muitas pessoas estão andando em paz com o pecado, né? Vivendo uma vida reprovada pelo Senhor. Eles chegam num culto, numa igreja, e o pastor ele vai dizer, paz, tá tudo bem. Deus te conhece, Deus conhece o teu coração, você está certo, você está legal, né? Você está vivendo uma vida aprovada, você pode entregar mesmo aqui o teu dízimo, a tua oferta, e Deus vai te abençoar. Deus quer te abençoar, Deus quer cumprir os desejos do teu coração. Então, tal falso profeta está acobertando o pecado do povo, está aprovando o povo quando Deus está reprovando aquele povo. E você vê que aquele povo ali, que deveria se arrepender, que deveria se humilhar, que deveria reconhecer os seus maus caminhos, agora estão ouvindo uma mensagem que está amaciando o ego deles. E aquele homem não está sendo usado pelo Senhor para trazer uma mensagem de restauração, uma mensagem que vai levar o povo para perto do Senhor. Uma falsa paz, né? Podemos dizer assim, uma falsa paz, uma paz mentirosa, quando na verdade não há paz entre Deus e o povo. Por quê? Porque o povo está andando em iniquidade, né? Quem viu aquele último estudo que eu fiz, né? Que eu enviei, a gente viu a gravidade da iniquidade ali, né? O Senhor, ele se aborrece quando nós andamos em iniquidade e nós mantemos oculto os nossos pecados diante do Senhor. Então, quando uma pessoa que anda na iniquidade, uma pessoa que anda num caminho reprovado pelo Senhor, ela chega num local onde tem ali um homem que poderia trazer uma mensagem de Deus para ela se arrepender, para ela endireitar os seus caminhos. E vem tal homem e diz o quê? Tá tudo bem, tá tudo legal, Deus vai te abençoar, Deus vai derramar colha sobre a sua vida, você está certo, né? E aquela mensagem, né, confortável, aquela mensagem legal, aquela mensagem satisfatória, na verdade ela vem trazer destruição para a vida da pessoa. A Bíblia diz que a ira de Deus ela está sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Então chega uma pessoa dentro de uma igreja que não obedece a palavra, que talvez nem sequer conhece a palavra, não obedece a palavra, talvez conhece, mas não obedece a palavra, e um pastor vai chegar para ela e falar assim, tá tudo bem, é isso daí, não precisa conhecer não precisa você buscar a Deus não, você veio aqui, você pode ser abençoado, Deus te conhece,
fato de você ter vindo aqui, você vai ser abençoado. Se você dar uma oferta, você vai ser abençoado. Então traz uma mensagem que não é Deus quem está falando, né? Traz uma mensagem que vai levar a pessoa para um outro abismo, né? Então, irmãos, isso é muito crítico, né? Essa realidade que acontece hoje dentro da igreja, né? São falsos profetas que trazem falsas mensagens que não levam o povo à conversão. Eu vou fazer a segunda parte, irmãos. Eu tinha separado aqui 15 minutos. Eu vou fazer a segunda parte, que os irmãos possam ouvir a segunda parte, que eu vou trazer algo muito importante e algo também que o Senhor me